História dos batistas e o legado para os dias de hoje. Bom, nós podemos ver que no decurso da história muitos homens cometeram alguns excessos. E que excessos foram esses? O excesso, por exemplo, de adorar a denominação. Há muitas pessoas que são mais batistas do que crentes de fato, é ou não é? Esse não é o nosso objetivo. Também, por outro lado, há pessoas também que rejeitam toda a história, todo o enredo e tudo o que aconteceu nos corredores da história no decurso do tempo. Esses dois extremos são, via de regra, perigosos. Rejeitar a nossa herança, a nossa história e, ao mesmo tempo, também idolatrar a denominação. Nós não estamos fazendo aqui um culto à denominação, mas, via de regra, nós precisamos buscar aqui um equilíbrio para ver que a nossa história é rica e há homens que se destacaram nesse período. E nós precisamos valorizar a nossa história, ao mesmo tempo ver para os erros e acertos desses homens e seguir daqui em diante. Porque se há uma das coisas que é uma bênção para nós, é olhar para os corredores da história e ver os erros e acertos daqueles que nos antecederam. Eu costumo dizer a alguns teólogos e também pastores jovens que eu converso, que nós precisamos aprender mais com os mortos. As pessoas acham que nós aprendemos só com os vivos. Há muitos homens que já morreram, que escreveram obras belíssimas, e quando nós olhamos para a história, nós vemos homens que foram fiéis até o fim, até a morte, e que têm uma vida extremamente ilibada, uma conduta extremamente verdadeira para nos ensinar. Bom, eu não vou entrar aqui na história dos pré-reformadores, porque o nosso foco hoje, especialmente, é na história dos batistas. Mas nós já vimos, por exemplo, que John Huss, John Wycliffe, Savonarola, dentre outros homens, se destacaram nesse período que antecederam toda essa história da reforma. E duas datas, ou melhor, três datas para nós batistas, especialmente reformados, são importantes. Primeiro, 1517. Essa data é extremamente importante. Alguém se lembra? É a data da reforma protestante. Quando Martinho Lutero afixa no castelo de Wittenberg as 95 teses, numa espécie de defesa, naquele contexto era a faculdade da época, ele afixa as 95 teses no intuito de argumentar com a Igreja Católica as atrocidades que estavam sendo cometidas, como, por exemplo, a venda de indulgências, né? a venda do lugar no céu, entre outras atrocidades daquela época. E é curioso, irmãos, porque os irmãos podem pensar assim: via de regra, Deus faz coisas grandes usando grandes lugares. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Recentemente, inclusive, tive uma conversa com um rapaz que disse isso. Nós normalmente pensamos em algo que Deus faz grande, começando grande. É ou não é? Mas vejam, essa reforma protestante de 1517, ela aconteceu na cidade justamente de Wittenberg. E vejam como Deus age através das limitações das pessoas e do próprio contexto geral. Você sabe quantas pessoas haviam nessa cidade que a reforma protestante eclodiu? Quantas pessoas? 2.000 pessoas. Uma cidade de 2.000 pessoas. Deus usou a vida de um homem para transformar não só aquela cidade, mas uma nova geração e novas pessoas que viriam a adorá-lo através da Bíblia. Lutero foi um gigante. E Lutero foi alcançado pela graça através de um texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: o justo viverá pela fé. Então esse homem que tinha na sua mente ali amarrada as trocas com Deus, as barganhas com Deus, quando ele recebe esse verso, quando ele tem, mais uma vez, lendo a Escritura, a oportunidade de ouvir a voz de Deus, o que acontece? As suas defesas são estraçalhadas e ele percebe: bom, se o justo viverá pela fé, por que eu estou buscando o meu lugar no céu através das obras? Vejam, e aí esse homem tem a sua vida transformada pelo Evangelho, ele afixa as 95 teses e toda essa reforma acontece. E quando Lutero faz esse movimento ali de reforma,
na Alemanha, o rei da Inglaterra nesse contexto era um homem chamado Henrique VIII. E ele de imediato, ele repele essas ideias reformistas. Ou seja, ele não queria nenhum contato com essa visão reformista, com a reforma protestante. E, inclusive, ele autoriza, nesse contexto, a história narra, que ele autoriza a publicação de um livro chamado de um livro anti-reforma. Então, inclusive esse livro ganha o título da Igreja Romana de Defensor da Fé. É um livro curioso, depois os irmãos podem ter acesso. Ele ainda não foi traduzido para o português, mas é um livro curioso. As teses são extremamente frágeis. Isso dura alguns anos. Henrique VIII ainda é o rei nesse contexto. Até que ele decide se separar da sua esposa. O nome dela era Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era a filha dos reis da Espanha, nesse contexto. E quando ele chega até a igreja, naquele contexto era a igreja anglicana, ou melhor, a igreja católica, e ele chega até a igreja para tentar avançar com as suas ideias de separação, de divórcio, a igreja não acolhe, não recebe. Principalmente porque, como eu disse, Catarina de Aragão era filha dos reis católicos da Espanha, naquele contexto. Então, em 1534, outra data importante, Henrique VIII rompe ali com a Igreja Católica Romana e ele funda o que nós chamamos aqui da Igreja Anglicana. Imediatamente, o rompimento acontece e há um processo de abertura da Igreja Anglicana. Bom, embora Henrique VIII ele tenha ali repelido as ideias reformistas, elas estão em curso. As pessoas não percebem, mas elas estão em curso na Inglaterra. Ele tenta sufocar, ele tenta repelir, mas ele não consegue. E com a sua morte, seu filho assume o trono. Seu filho muito mais jovem, seu nome era Eduardo VI. E é curioso porque ele ainda é um garoto. Então, a Inglaterra, como uma espécie de visão para preservar o processo de diretriz que o rei tinha, elege um conselho. Esse conselho, então, assume de fato ali a Inglaterra naquele período, e foi a mão da providência agindo para que esse menino, Eduardo VI, ficasse sob a tutela de um homem reformista chamado Thomas Cranmer. Thomas Cranmer foi um gigante. E em 6 anos, um período curto, em 6 anos, a reforma avançou substancialmente na Inglaterra. Mas, veja como são as coisas. Eduardo VI tinha saúde muito frágil e ele vem a falecer depois do seu pai aos 15 anos de idade, jovem, e ele morre. A sua irmã, sua meia-irmã, chamada Maria Tudor, então assume o trono, logo na sequência. E é curioso porque ela era filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão. E ela é católica ali naquele contexto até a tutela, até a medula, e ela reverteu todas as ideias reformistas ali que estavam em curso por Eduardo VI, que foram implantadas. Então, nesse contexto geral, em 1534, a partir de 1534, a reforma protestante passou a ser proibida na Inglaterra. Então, ela trabalhou para desfazer tudo que seu irmão tinha feito até aquele curto período de tempo. E o período que Maria Tudor reinou, para os irmãos terem uma ideia, ele é conhecido como o período de Maria Sanguinária. Vou repetir. Esse período foi conhecido como o período de Maria Sanguinária. Porque muitos protestantes foram mortos, alguns foram exilados, né? E então a fé protestante foi estabelecida naquela região como uma fé marginalizada. Vejam como Deus faz as coisas. E muitos protestantes foram mortos, como eu disse, e após a aprovação desse ato da fé ser agora marginalizada, um grande número de protestantes foram executados no que ficou conhecido como as perseguições marianas. Então, aqueles que tinham mais recursos, os protestantes que eram mais ricos, eles conseguiram até exílio em outros países. E o número de exilados, diz a história, que foi cerca de 800 pessoas, de um modo geral. Então, as primeiras execuções, elas ocorrem durante o período de 5 dias, no início de fevereiro de 1555.
Então, Thomas Cranmer, esse homem que foi responsável, por exemplo, pela condução de Eduardo VI no trono, que era um dos principais homens do conselho naquele contexto, ele é obrigado, imaginem vocês, um homem crente, um bispo, ele é obrigado, forçado pela religião católica naquele contexto, a assistir à morte de outros homens, crentes, pastores, na fogueira. Penduravam as pessoas na fogueira e eles eram mortos um a um apenas por serem protestantes. Tenta imaginar vocês. Então, Thomas Cranmer fica assustado com aquilo, o impacto dele é tão grande que ele recua, ele rejeita a teologia protestante e se declara um praticante da fé católica, com medo de também ser queimado na fogueira. E a terceira data importante para nós, como batistas, é 1558. Essa data é importante, irmãos, porque o que acontece? Houve a ascensão de uma outra mulher, chamada Elizabeth, a rainha Elizabeth. A Elizabeth I, né? A que nós tínhamos há pouco tempo era a segunda. Mas a rainha Elizabeth I foi um período importante ao protestantismo. É considerado, por exemplo, uma época dourada da história inglesa. Esse é o ápice, por exemplo, da Renascença ali, inglesa, a época que floresceu a literatura, a poesia. O teatro, por exemplo, na área do teatro, Shakespeare foi conhecido nesse contexto geral, dentre outros, que escreveram peças que rompiam com o estilo que a Inglaterra estava acostumada. E foi um período de expansão e exploração no exterior. E a reforma protestante avançou substancialmente. Quando Maria Tudor morreu, a sua irmã, Elizabeth, assumiu o trono. E boa parte dos conflitos que eles tinham com outros países, vejam como a fé protestante também foi um marco na área comercial. Boa parte dos conflitos que eles tinham com outros países eram conflitos, via de regra, religiosos. Então, ela mantém uma via média. Qual que é a via? Em tese, ela é mais inclinada ao protestantismo. Ela não é católica, ela não se declara protestante também, mas ela é mais inclinada ao protestantismo. Mas ela prega, em uníssono, uma coisa que ainda hoje está em falta: a tolerância no seu reino. Vejam, ela não é, como é que eu posso dizer, alguém com cunho religioso, mas ela é de fato uma negociadora, ela é responsável política de fato ali por seu país. E nesse contexto, ela adere o que nós chamamos e revoga o que nós conhecemos como Acordo Elisabetano. Esse acordo é extremamente importante, porque esse acordo elisabetano é de fato o acordo da tolerância. E naquele período, graças ao que Eduardo VI ali já havia feito antes de Maria Tudor, a igreja anglicana, nome que foi dado na ocasião pela supremacia, já estava majoritariamente na área da teologia reformada. Ou seja, na área da teologia ela era reformada, mas em outras áreas era aquilo que os historiadores chamam de resíduos papistas, ou seja, havia uma grande influência da Igreja Católica ainda na Igreja Anglicana. Não é como nós vemos hoje, que muitos cristãos pensam que é facultativo ir ou não ir à igreja. No contexto geral da Igreja Anglicana, se uma igreja tivesse 720 membros, no domingo estavam lá 720 pessoas. É curioso, isso é curioso, porque as pessoas eram obrigadas a irem à igreja. Isso era de fato uma proposta geral que era imputada a eles. Bom, pouco tempo depois surge o que nós chamamos de movimento puritano. Não sei quantos irmãos já ouviram sobre esse movimento, mas era uma alcunha que esses homens receberam para aquelas pessoas que estavam na igreja anglicana, mas não estavam satisfeitos com as reformas parciais que tinham acontecido até aquele momento. Então, o movimento puritano, como o próprio nome já diz bem, ele quer de fato purificar a igreja, tanto na questão teológica quanto na questão litúrgica. Então, o movimento puritano eclode naquele período, no fim do século XVI.
com mais força ali no começo do século XVII, mas esse é o contexto geral. Bom, então, pouco tempo depois, Elizabeth morre, início do século XVII, e acaba a dinastia Tudor, que nós chamamos, né, no reino da Inglaterra. E é curioso porque um rei escocês, nesse contexto, acaba assumindo o trono inglês. Seu nome era Tiago. Então, ali uma unificação do Estado. E havia, naquele contexto, uma grande expectativa que a Inglaterra acabasse aderindo à reforma protestante. Por quê? Porque como Tiago era escocês, havia uma grande influência de um homem chamado John Knox, na Escócia, que era um presbiteriano. Então, as pessoas acharam que Tiago assumindo o trono, agora a reforma protestante iria avançar na Inglaterra. Acabou que ele assume o trono inglês, mas não leva adiante o que todos os puritanos desejavam que acontecesse ali. Depois, ele morre e uma nova pessoa assume o trono, seu filho, chamado Charles I. E esse sim, muito mais alinhado com as teses católicas. Vejam bem, isso é curioso, irmãos. Os pais, via de regra, não passavam para os filhos as suas vertentes teológicas. Isso é um problema na história. Vocês perceberam isso aqui? Por exemplo, Henrique VIII, extremamente anglicano. A sua filha Maria Tudor, extremamente católica. A sua outra filha Elizabeth, extremamente, o que nós podemos chamar de, parcialmente, na verdade, né, reformada, com as ideias reformistas, protestantes. Depois, uma nova pessoa assume, Tiago. E esse homem é presbiteriano e o seu filho é católico. Vejam que bagunça que está acontecendo nesse contexto geral, a falta do que o discipulado faz na vida de fato dos filhos. Então, como Charles I era muito alinhado à filosofia católica, surge ali um grande conflito. E o parlamento, naquele contexto, era majoritariamente puritano. E os nobres eram católicos. Então havia um conflito alto. Então há esse conflito e se instala o que nós podemos chamar da Primeira Guerra Civil, reconhecida na Inglaterra nesse contexto geral. Os puritanos vencem e quem assume o trono é um homem chamado Oliver Cromwell. Nesse período a Inglaterra tinha se tornado ali uma república, como é o Brasil, por exemplo. E com a morte dele já não havia mais um reinado, né? Agora a Inglaterra é uma república. E então, posteriormente, a ideia não avança tanto como república e é restaurada a monarquia com um homem chamado Charles II. E ele imprime uma nova perseguição ali aos dissidentes. Foi um período muito difícil. Alguns deles vão para colônias inglesas, seriam os futuros Estados Unidos da América, outros para o continente. Foi um período de fato muito tenso e difícil para a Inglaterra. E é nesse contexto, ouçam, é nesse contexto dos puritanos que os batistas surgem. Os puritanos ali que não quiseram permanecer na igreja anglicana foram chamados de separatistas. Eles eram puritanos, mas rejeitavam as ideias da igreja anglicana. Eles eram os separatistas. Então, no início do século XVII, as denominações protestantes ali surgem. Congregacionais, batistas, os Quakers, dentre outros. Então, a igreja batista ela surge e eclode ali o seu movimento no início do século XVII. Antes disso, irmãos, não há nenhum documento histórico sério que relaciona os batistas com nenhum outro grupo do primeiro século. Os batistas surgem efetivamente no início do século XVII. E haviam dois grupos de batistas nessa época. Ouçam, os batistas gerais, e esse termo é relacionado a eles por conta da doutrina da salvação, da soteriologia. Eles eram arminianos. E apesar dessa expressão acabar ganhando forças tempos depois, apenas, mas eles acreditavam que a morte de Jesus era para cada indivíduo da história. E essa salvação estava submetida apenas à escolha do homem. Ou seja, a salvação não está na mão de Deus, mas o homem é dono da salvação. É algo mais ou menos assim.
e ela era ilimitada. Sendo assim, nós precisaríamos suprimir aquela visão do texto de Efésios, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do seu grande amor que nos amou, nos deu vida. Bom, então esses eram os primeiros batistas, os batistas gerais. Vejam, a salvação então estava nas mãos do próprio homem. E o outro grupo, que nós também conhecemos como segundo grupo de batistas, foram os batistas particulares, batistas gerais e batistas particulares. E esse termo é acunhado também justamente porque é a mesma questão, no âmbito da doutrina da salvação, da soteriologia. Eles eram calvinistas. Esse termo, mais uma vez, essa expressão, ela só ganha força tempos depois. Mas eles criam que a expiação ela era particular, que Cristo morreu pela igreja e apenas pela igreja de uma forma única, suficiente e eficaz. Então, eram esses dois grupos, né? Não houve uma divisão, mas eram os dois grupos de batistas que existiam naquela época, que nasceram com perspectivas soteriológicas distintas, mas eram dois grupos, batistas gerais e particulares. Pois bem, então, agora vamos aprofundar um pouco sobre os nomes que são importantes nessa história. Nós não temos aqui muito tempo, nós precisaríamos de pelo menos umas 4 horas aqui para a gente ir a fundo sobre a história dos batistas. Mas estou apenas pensando algumas partes importantes para nós pensarmos juntos. E um dos nomes que se destacam aqui é de um homem chamado Thomas Helbis. Thomas Helbis, guardem esse nome. Esse homem foi um advogado batista, e ele era um batista particular. E ele combate ali algumas heresias no campo da soteriologia, e ele é um dos primeiros homens, na verdade o primeiro homem, a levantar um assunto importantíssimo, um princípio que até hoje é adotado por todos nós como um princípio importantíssimo entre os batistas, o princípio da liberdade de consciência. Ele redige um documento, naquela época muito respeitoso, que é chamado de Mistério da Iniquidade. E ele envia esse documento ao rei. Tenta imaginar um advogado escrevendo um documento e enviando ao rei. Uma afronta. Mas ele é muito respeitoso no documento. E ele diz que o rei ele não tinha autoridade para definir qual seria a religião do indivíduo. Ele não tem liberdade para decidir e inferir essa decisão na consciência do indivíduo. Naquele contexto, como eu disse aos irmãos, a religião do rei era a religião do povo, não tinha argumentação. Então, ele argumenta dizendo que o rei não tinha autoridade sobre a consciência dos seus súditos. Cada indivíduo, em sua própria consciência, pode escolher a sua crença. Isso é extremamente libertador. Naquele contexto, ele escreve essa carta. Esse homem posteriormente é preso na Inglaterra e ele morre abandonado na torre, esquecido. Mas ele contribuiu muito para os batistas. Alguns historiadores afirmam, inclusive, que as influências dos batistas gerais, como denominação naquele contexto, ela era mínima naquela época, né? Embora os batistas gerais eles tenham sido ali um dos primeiros, ali em 1609, que é a primeira data de fato documentada na história, a fundação da primeira igreja batista fundada na Inglaterra em 1612 teve um crescimento ali muito pequeno, ínfimo, e por algumas razões que eu gostaria aqui de citar. Primeiro, eu quero citar pelo menos 2 delas para nós pensarmos. A primeira é a seguinte, vejam, eles não admitiam a construção de prédios, ainda hoje, há alguns que pensam assim. Eles foram influenciados por um movimento que não tinha nada a ver com os batistas, chamado anabatistas. Então eles não admitiam a construção de prédios, os batistas gerais. E a segunda é que só era permitido o casamento entre os membros da igreja local. Você quer buscar seu cônjuge na segunda igreja, na terceira, na quarta, não tem como. Só na igreja local. Vai casar só com o povo da igreja do Parque Aeroporto. Tenta imaginar isso. Então, com essas 2 visões, haviam mais, mas eu estou destacando aqui apenas 2 que eram assustadoras.
Eles diminuíram significativamente em número e avançaram pouco desde então. Já os batistas particulares, eles nascem no movimento chamado Igreja Congregacional em 1637. E um dos primeiro pastor batista particular, oficialmente falando, foi um homem chamado John Spielberg. E esse homem também é muito importante. Ele foi o primeiro pastor batista particular. E o seu trabalho é importante porque ele consolida ali aquele grupo e o avanço daquela igreja que estava eclodindo, não só em número, mas também em qualidade. É curioso isso. Ainda hoje há muita gente focada apenas no número. Está dizendo assim, não, lá na igreja temos 600 membros, temos 800 membros. E você para fazer perguntas simples. A maioria das pessoas ainda não entenderam o Evangelho. E o crescimento da igreja parece o crescimento do rabo, o que a gente chama de crescimento de rabo de cavalo. Já ouviu falar essa expressão? Só cresce para baixo. Se não cresce em estatura, em espiritualidade, em avanço, em conhecimento do reino, é o crescimento rápido do cavalo. Só cresce para baixo. Ninguém aqui caiu da cama, caiu do berço e vai dizer, por exemplo, que nós queremos ter uma igreja pequena. Pelo contrário. O crescimento da igreja ele está baseado na pregação do Evangelho. E é o Evangelho, de fato, que faz com que as pessoas cheguem. Mas nós não estamos preocupados com os números. A fidelidade é um dos maiores valores que nós batistas temos. Então, esse homem, John Spielberg, ele consolida aquele grupo e a igreja avança em quantidade, mas também em qualidade. E essa igreja cresce exponencialmente, irmãos. Ela chega a aproximadamente 300 pessoas. Naquele contexto era uma grande igreja, 300 pessoas. Bom, então, qual que era a característica que eles adotavam? Primeiro, o batismo. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas os primeiros batistas, eles batizavam por aspersão. Era apenas aquelas aguinhas jogadas ali, borrifadas. Os presbiterianos são, ainda hoje, fazem o batismo por aspersão. Então, através de John Spielberg, pela primeira vez, é admitido o batismo por imersão. Inclusive, ele escreve um tratado, que é o primeiro tratado sobre credobatismo, ou seja, batismo por imersão. Nós só batizamos aquele que professa a sua fé, aquele que crê. E nós temos aqui também, na livraria da nossa igreja, um tratado que ficou um pouco mais conhecido de um outro homem, chamado John Norcott, que inclusive era presbítero de John Spielberg, na primeira igreja batista particular. Nós vamos falar um pouco sobre ele agora, John Norcott. E Norcott, ele sucedeu Spielberg no pastorado da primeira igreja batista particular da Inglaterra. E ele escreveu um dos mais antigos, certamente o mais popular, tratado sobre credo batismo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai fazer 3 edições desse tratado. Se não me falha a memória, são 3 edições. E esse tratado, com a chancela de Spurgeon, acaba ganhando muita notoriedade e se tornou mais conhecido na sua defesa ali, e também, certamente, mais popular, tratado sobre o credo batismo. É importante, irmãos, isso é importante para nós como batistas, porque nós defendemos o batismo de crentes apenas. Ou seja, alguém que pode professar com a sua boca a sua fé. E o batismo por imersão é como símbolo de identificação com Cristo em sua morte. Ou seja, sepultamento e ressurreição. O homem morre nas águas, o velho homem morre nas águas, e um novo homem agora ressurge em Cristo Jesus. Então, esse foi um homem também importante nessa história, um homem chamado John Norcott. Houve um outro homem, que eu quero destacar aqui, que escreveu um outro livro também muito interessante, que foi Benjamin Kitt. Kitt foi um gigante. Ele escreveu o primeiro tratado sobre eclesiologia da história. Se não me engano, nós temos esse livro aqui, A Glória da Verdadeira Igreja. O primeiro tratado sobre a eclesiologia batista. A ideia de uma igreja pactuada, de fato, uma igreja pactual. E ele foi o maior teólogo batista da sua época. Ele exerceu seu ministério em Londres e ele também teve contato ali com 2 grandes homens, William Kithen e Hanser Knowles, que foi um outro gigante também, que
foi importante, inclusive, para sua adesão ao calvinismo. No futuro próximo, Benjamin Kidd se tornou um dos principais defensores entre os batistas ingleses. Kidd, por exemplo, vejam bem, a igreja hoje canta, né? Hoje nós vamos cantar no culto público. Vamos ou não vamos? Se o Senhor permitir, né? Se o Senhor levar a gente daqui a 2 minutos, acabou, ninguém vai cantar. Só Osana. Mas vejam bem, esse homem, Benjamin Kidd, foi o primeiro pastor batista a admitir o canto congregacional nas igrejas batistas. Vocês sabiam disso? Se nós podemos cantar hoje, é graças a esse homem. Até aquele momento ali, apenas os líderes, os pastores, cantavam na frente e a igreja ficava em silêncio. É a partir desse homem, Benjamin Kidd, que o canto congregacional ele é admitido e inserido ali, introduzido nas igrejas batistas inglesas. Ele foi um grande escritor, um grande pastor, pregador, foi um grande plantador de igrejas e ele esteve envolvido em uma grande plantação de igrejas ali, especialmente no sul da Inglaterra. E ele escreveu muitas obras. Infelizmente, nós temos poucas obras dele ainda em português. Mas houve um outro homem aqui que eu quero destacar, chamado William Kiffin. Esse homem aqui, apesar de poucos conhecerem, ele é extremamente importante. Ele foi um pastor batista influente no século XVII. Naquela época, havia um grande avanço do que nós podemos chamar de escola informal. O que muita gente chama de homeschooling. Já ouviu essa expressão? Que as crianças aprendem em casa. Para os irmãos terem uma noção, a gente ainda hoje briga sobre essa questão de homeschooling no Brasil, dos pais, de fato, serem responsáveis pela educação dos filhos. E muitos de nós ainda temos um certo problema com isso, achando que isso é grave, isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas aqui no Brasil especialmente, esse sistema que nós conhecemos como escola, ele foi estabelecido em 1931. Vocês sabiam disso? Isso é extremamente novo, irmãos. O homeschooling já foi testado com o tempo. Mas esse sistema que nós conhecemos como sistema que forma muitas pessoas ainda hoje, o sistema educacional, ele é extremamente novo, 1931. E esse homem, William Kiffin, ele foi um dos mais influentes batistas no século XVII e ele não recebeu uma formação, como nós podemos dizer, uma escola formal. Mas ele se destacou em duas coisas. Ele era uma referência na ortopraxia, na ortodoxia e na piedade. Ortodoxia / ortopraxia e piedade. Ele não só conhecia a doutrina, mas também era um homem que praticava. Ortopraxia de prática e ortodoxia de doxologia, ou seja, de conhecer a estrutura geral. Ele era um homem de firmes convicções. Ele passou por muitas provações, mas nunca retrocedeu na fé. Ele foi conhecido, inclusive, por ser amante da paz e da verdade. Verdadeiramente, esse homem aqui trabalhou para promover a causa do Evangelho. E ele teve presente, irmãos, em 2 confissões de fé batista. Foi o único gigante dessa estrutura inteira que esteve presente em 2 confissões de fé batistas. A confissão de fé batista de 1644 e a confissão de fé batista de Londres de 1689. Ele foi o único pastor batista particular que esteve presente nas 2 confissões de fé. E vejam bem, ele sempre foi um homem muito rico, muito rico. E nesse contexto geral, nós precisamos também aprender com esse homem aqui. As diferenças teológicas, elas não podem ser uma pedra de tropeço na nossa vida. Batistas gerais, batistas particulares, arminianos, calvinistas. Vejam o exemplo desse homem. Naquele contexto, 12 pastores batistas gerais haviam sido presos, 12 arminianos. Eles foram presos por pregar o Evangelho. E esses homens foram sentenciados à morte. E vejam o que William Kiffin fez. Ele era um pastor batista particular. Ele foi até a prisão, pagou a fiança
e libertou esses 12 homens. Libertou a vida desses 12 homens. Vejam, irmãos, como eu disse, as divergências teológicas, elas são naturais, mas ela nunca pode suprimir o Evangelho. Esse homem aqui é um grande exemplo para nós. A causa do Evangelho sempre vai estar em primeiro lugar. Ele é um exemplo de um homem que sabia que a causa do Evangelho está acima das disputas no campo teológico e no âmbito geral. Ele exerceu um longo e influente pastorado e foi um dos grandes responsáveis pelo avanço dos batistas na Inglaterra. Eu vou apenas passar aqui sobre Heinrich Knollys por conta do nosso tempo. Toda vez que a gente vai fazer essa apresentação da história dos batistas, né? Normalmente eu fazia em duas EBDs por conta do tempo. Mas Heinrich Knollys, ele foi um homem brilhante, um gigante também, e um grande pregador, um homem piedoso. Ele foi o primeiro teólogo batista com doutorado da história. Antes, ninguém dele havia chegado tão longe. Ele se envolveu numa controvérsia com os Quakers, defensores ali de experiências espirituais confusas, né? Mas foi um grande defensor da ortodoxia. E junto com eles, com esse homem, né, outros líderes batistas acabaram chegando naquele contexto. Ele encorajou muitos homens através da igreja, da pregação e do ensino. E um sermão muito conhecido desse homem, Heinrich Knollys, tem o tema, depois pesquisa na internet, vale a pena chegar nesse sermão. Cristo exaltado. Lindíssimo. É um lindo sermão. É um bom exemplo de enquanto os batistas calvinistas, eles estavam ali comprometidos com a pregação do Evangelho. Bom, John Bunyan. Quem aqui conhece John Bunyan? 500 pessoas. Bom, John Bunyan escreveu um dos livros mais lidos da história, chamado O Peregrino. John Bunyan passou 12 anos preso naquele período ali de restauração da monarquia. E vejam, naquele contexto você só poderia pregar se você fosse um ministro anglicano. John Bunyan era um não conformista, um batista. Então ele é preso por conta da pregação do Evangelho. Então, o que o juiz naquele contexto faz? Eles sabiam que Bunyan era um não conformista, mas naquele contexto também sabia que ele tinha muitos filhos. Ele era um homem de muitos filhos, uma família grande. Então o juiz chama ele chega até o juiz e ele diz assim: olha, volta para sua casa, vai para os seus filhos. Se você assumir aqui um compromisso de não pregar mais, você vai para casa hoje. Essa foi a proposta do juiz para John Bunyan. Ele disse assim: ó, se vocês me soltarem, eu vou pregar na porta da prisão. E ele ficou preso por 12 anos. Tente imaginar a fidelidade desse homem. Impressionante, impressionante. Ele levou o Evangelho como algo muito sério. E aqui eu queria citar apenas 3 obras dos batistas particulares que fizeram com que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Primeiro, a Confissão de 1644, com 51 artigos. Inclusive, eles denunciaram os anabatistas e confirmaram ali a sua ortodoxia. A Confissão de Fé de 1644 é para dizer o seguinte: nós não temos nada a ver com os anabatistas. 51 artigos, Confissão de Fé de 1644. Organizaram, por exemplo, a Associação Batista de Londres. Naquele contexto, foram instituídas 7 igrejas. Já era extremamente grande naquele aspecto. Cultivaram também um bom relacionamento com as autoridades civis, e também cooperaram com as tradições. É interessante isso, irmão, porque, vejam, cultivar um bom relacionamento não tem a ver com se alinhar. Percebam isso, é diferente. Uma coisa é ter um relacionamento respeitoso, outra coisa é você se alinhar a diretrizes. Uma das coisas mais claras que nos separa de muitas religiões é a separação entre Estado e Igreja. E esses homens entendiam isso perfeitamente. E outros teólogos foram importantes mais à frente. Eu vou apenas citar aqui, como eu disse, por conta do nosso tempo. John Gill. John Gill foi um gigante. Não sei se os irmãos sabem, mas esse homem publicou mais de 10.000 páginas. Impressionante. Ele comentou a Bíblia inteira, escreveu muitos livros, foi um gigante.
Mas infelizmente nós temos poucas obras desse homem conhecidas na nossa língua portuguesa, pouquíssimas. Ele foi o maior teólogo batista de todos os tempos. Guardem esse nome, John Gill. Nós estamos trabalhando há alguns anos na Pronobis, desde Pronobis Editora, desde 2020. Compramos a licença, não me engano, 2019, início da pandemia ali, final de 2019, início de 2020. E estamos trabalhando arduamente para publicar algumas traduções que ele fez, alguns comentários bíblicos de John Gill, desse homem. São fantásticos. Esse homem foi um gigante, de fato. Para vocês terem noção, ele não teve também uma educação formal, mas foi o maior teólogo batista de todos os tempos. Não tenho dúvida disso. Segundo, Andrew Fuller. Ele foi o maior pastor batista ali do seu tempo. Esse homem foi incansável, irmãos. Andrew Fuller, um ministro batista incansável. E as qualidades que ele tinha foram impressionantes. Ele foi mentor, fundador e secretário da primeira Sociedade Batista Missionária. Ele foi um instrumento de Deus para promover o Evangelho da Graça. Quando o assunto é pregação, por exemplo, ele não é muito lembrado, né? Porque mesmo pregando com frequência, esse homem, infelizmente, ele foi, ou felizmente, foi pastor de uma igreja local por muito tempo. E ele desenvolveu seu ministério ali. John Webster, comentando sobre Andrew Fuller, ele disse assim: ele não apresentava uma elocução fácil ou uma fluência graciosa que derrete os ouvidos e cativa a atenção dos ouvintes. Sua enunciação era elaborada e lenta, sua voz forte e pesada, ocasionalmente melancólica e de uma modulação agradável. Ele não contava com a eloquência que consiste na melhor escolha dos termos ou na construção harmoniosa das frases. Ele era enfático em seu estilo, com uma entrega máscula e uma grande força de expressão. Vejam, apesar de não ter muita habilidade acerca da sua fala, né, esse homem foi um grande pastor, um gigante. Ele se tornou um pastor e um pregador popular quase no final do seu ministério. Cerca de 10 mil pessoas se sentavam para ouvir a sua pregação em Kentucky. É impressionante. 10 mil pessoas se sentavam para ouvir esse homem pregando no final da sua vida. John Webster vai dizer que ele era como uma tocha flamejante no meio das igrejas. Tenta imaginar, um pastor batista extremamente valioso. Ainda hoje nós precisamos resgatar a pregação expositiva, né? Bom, e no seu livro, nós temos também disponível ali, Cartas de um Pregador, onde um jovem pastor pede ali que ele escreva alguns conselhos sobre o ministério pastoral. Ele vai dizer algumas frases, e eu separei aqui 3 frases para os irmãos prestarem atenção. Olha só o que ele diz nesse livro. Primeiro, o principal assunto da sua pregação deve ser verdadeiramente evangélico. Do contrário, é melhor que você seja qualquer coisa, menos um ministro. Segunda frase, ao pregarmos o evangelho, não devemos imitar o orador, cuja atenção está voltada ao próprio desempenho, mas sim o arauto, cujo objetivo é publicar ou proclamar as boas novas. Terceira e última frase, guardem essa no coração. O Evangelho é como um banquete, e o seu trabalho é chamar os convidados. Andrew Fuller era, em primeiro lugar, sobretudo, um pastor. Embora nem sempre ele tivesse êxito, ele buscou constantemente assegurar que as suas muitas outras responsabilidades como pastor não tomasse o lugar central na sua vida da pregação do Evangelho. O pastorado, o exercício do pastorado. Um homem notável, contribuiu muito. Ele poderia ser o pai das missões modernas, mas ele entendeu que seu chamado de pastor da igreja local, e ele ficou para que um outro homem fosse, nós vamos falar sobre ele, William Carey. William Carey foi conhecido como o pai das missões modernas. Ele nasceu na pobreza, mas ele deixou sua marca nas missões que duraria cerca de anos, centenas de anos. E o nome dele, o renome desse homem, se dá principalmente por seu trabalho na área da tradução das Escrituras e também pela fundação do primeiro seminário bíblico na Índia.
Kelly viveu uma vida longa. Aos 12 anos de idade, por exemplo, enquanto ele aprendia latim por conta própria, tenta imaginar, 12 anos de idade, uma criança aprendendo latim por conta própria. Ele descobriu uma paixão e um talento para línguas. Aos 21, ele já havia aprendido sozinho latim, grego, hebraico e italiano. Sozinho, 21 anos de idade. E até o momento da sua morte, ele tinha traduzido a Bíblia para línguas, várias línguas, né? Mas pelo menos 4 línguas extremamente difíceis. Esse homem era um sapateiro. E enquanto ele trabalhava como sapateiro, ele passava o tempo lendo. E ele gostava de um livro em particular, que mudaria a sua vida para sempre. Em 1785, ele leu o famoso diário pessoal do famoso explorador britânico do mar, chamado Capitão James Cook. E ele ficou preocupado porque, enquanto o Império Britânico ele estava se expandindo para partes conhecidas do mundo, o Evangelho não havia se expandido. Então imagine, o que ele fez? Seu coração aqueceu, a sua paixão pelos perdidos cada vez mais aumentava no seu coração, e ele se preocupava em ver o que a igreja precisava fazer para que os perdidos de fato fossem alcançados. E o que ele fez? Durante uma assembleia ele se levantou, demonstrou a sua preocupação, e uma líder do grupo respondeu assim: se assente, quando Deus converter os pagãos, o fará sem a minha ou sem a sua ajuda. Mas ele continuou ali a sua pregação e também o seu serviço. Ele serviu por mais de 40 anos na Índia. Talvez o legado mais duradouro em missões seja desse homem, William Carey. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele era um sapateiro. Ele colocou o mapa do mundo nos fundos da sua sapataria, e enquanto ele ia costurando os sapatos, ele ia orando, pedindo a Deus para que enviasse ele missões, para que mais pessoas fossem alcançadas. Trabalhando, juntando recursos, e quando ele tinha os recursos, ele viajava em missões. Ele foi um gigante, de fato, para chamar pessoas ao arrependimento. Esse homem foi, de fato, um homem que transformou o que nós podemos chamar de missões modernas nos nossos dias hoje. Bom, William Carey foi, de fato, um gigante. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas o último, Thomas Jefferson Bowen. Esse homem foi o primeiro missionário batista que chegou aqui no Brasil. A história dele é impressionante. Não vou entrar nos pormenores, por conta do nosso tempo, como eu disse, mas ele veio para cá com a saúde debilitada. Pouco tempo depois, ele precisou voltar para a sua cidade, até que a igreja, a primeira igreja batista plantada pelos colonos ali em Santa Bárbara do Oeste, através do seu pastor Richard Radcliffe, que foi alcançado pelo ministério de Bowen nos Estados Unidos, levou a igreja a entender que ele precisava escrever cartas para que os americanos enviassem missionários para o Brasil. E aí, há pouco tempo depois, a junta ali, se recuperando da guerra americana, enviou alguns missionários para o Brasil. Zachary Clay Taylor, Bagley, enfim, os Bowen, né? Pois bem, e quais são as marcas distintivas do legado dos batistas aqui no Brasil, especialmente na história? Para nós fecharmos, eu queria citar apenas 5 que se destacam nessas marcas gerais. Primeiro, um púlpito forte. No decurso do tempo, o púlpito ele foi de fato o maior clamor da mensagem do Evangelho, e ainda hoje é. Um púlpito forte tem um Deus de fato que ainda hoje chama pessoas ao arrependimento, convida pessoas a se arrependerem de fato. E um púlpito pregando o Evangelho tem um alcance muito grande aos perdidos. Segundo, batismo por imersão, apenas de crentes, que nós chamamos de credo-batismo. Terceiro, ortodoxia. Há muitas igrejas batistas que você não, ainda hoje,
não consegue ter um padrão de igrejas, é ou não é? Você sai daqui, vai ali, parece uma igreja neopentecostal, você vai em outra, parece mais uma igreja católica do que batista, parece mais uma igreja judaica do que batista. Vejam bem, nós temos uma rica história que pelos bastidores nós podemos correr e aprender sobre erros e acertos dessas pessoas. Uma das práticas valiosas foi guardar a ortodoxia, aquilo que de fato é central. Quarto, separação entre Estado e Igreja. Isso é extremamente importante. Uma igreja não deve se curvar ao Estado e não deve se aliar à cultura do Estado. Nós temos uma visão e a nossa visão ela está baseada na Escritura. É por isso que há essa separação. E por último, a proclamação do Evangelho. Púlpito forte, batismo por imersão, ou seja, apenas crentes, ortodoxia, separação entre Estado e Igreja e a proclamação do Evangelho. Amém?